Não sei se já te deste conta, mas aqui no Entre Linhas falamos muito sobre ficção. Essa capacidade de serem criados espaços, tempos e personagens que possam passar uma boa trama e ainda valores ou pensamentos. Agora, o que se calhar nunca te deste conta é que isso não acontece apenas nos livros. Nós usamos muitos exemplos nas nossas conversas e até mesmo para explicarmos melhor um argumento ou uma ideia. E sabes quem é que era mestre em fazer isso? Jesus. Pois é, para além de ele ser o grande mestre, com muita sabedoria e empatia por quem o ouvia, contou mais de 40 parábolas para passar uma mensagem. Agora, o que é que será que as parábolas têm de tão especial? Bom, o Israel Mazakorati, doutor em Teologia e pastor na Igreja Batista Água Viva, em São Paulo, vai ajudar-nos com essa pergunta. E eu sou Ana Margarida e começa agora mais um Entre Linhas. Israel, mesmo que alguém não seja cristão, com certeza é entendedor das histórias que Jesus contava durante os seus ensinamentos. Aliás, nós podemos ver que a palavra parábola não nos é desconhecida e nós usamos muitas vezes no nosso dia-a-dia, nas nossas conversas e muitas das vezes sem nos darmos conta disso. Agora, para começarmos bem, o que é uma parábola significa? O que é que isso é? E por que é que ela está tão presente nos ensinos de Jesus? Muito bem, Ana. Prazer estar aqui com você e responder essa pergunta é tremendamente importante, né? Porque eu fui criado em igreja e eu aprendi desde pequeno que a parábola era um jeito de Jesus ilustrar alguma coisa difícil de entender, né? Então, a parábola tinha uma função ilustrativa. Só que aí eu comecei a ler mais a Bíblia por conta própria e eu percebi que muitas vezes os discípulos pediam explicações da parábola, né? Explica-nos a parábola. Bom, se a parábola é um recurso que Jesus utilizava para explicar coisas difíceis, então não estava dando certo, porque ele tinha que explicar a parábola depois para os discípulos. Então parábola não podia ser somente isso. E de fato não é, né? A parábola, a gente poderia definir ela como uma linguagem de mudança. Quando Jesus conta uma parábola, o objetivo de Jesus não é apenas ensinar alguma coisa por meio de uma historinha. Jesus quer ajudar essas pessoas a ter uma outra forma de perceber a realidade. Então, por que ela é tão importante, tão presente nos ensinos de Jesus? Jesus não veio apenas nos dar algumas informações, né, ajustes no que se sabia sobre Deus, né? Ele não veio fazer pequenos reparos em um sistema de pensamento que já existia. Ele veio mudar o sistema. Ele veio nos propor uma nova realidade. Esta nova realidade só pode ser acessada se mudarmos a nossa forma de entender ou de interpretar aquilo que conhecemos como realidade, né? A parábola entra exatamente aí, né? Você pode perceber que uma parábola ela funciona de um jeito especial. Ela parte do que é conhecido, o contexto. Então ela usa elementos do cotidiano, do contexto, do mundo social, do mundo econômico daquelas pessoas. Ela parte dali. Só que a parábola tem uma característica interessante. Em um determinado momento ela perde o sentido. Então, o começo está fazendo sentido, mas em um determinado momento Jesus conta alguma coisa que já não faz mais sentido nenhum. E a gente vai dar um exemplo sobre isso. Quando Jesus conta algo que já não faz sentido porque ele já está pensando por uma outra realidade. Não faz sentido pela forma como convencionalmente entendemos as coisas. Mas é justamente nesse desconforto que a parábola gera, onde a história perdeu o sentido, é que Jesus está introduzindo o novo. Então, quando uma parábola perde o sentido, é que ali Jesus está nos mostrando uma nova maneira de enxergar a realidade, agora a partir do reino de Deus. Essa é a razão pela qual Jesus usava parábola como um recurso predominante no seu ministério, e não apenas de apoio ilustrativo, né? E será que é por isso, estando ele a lidar com o povo, pessoas que não, vamos dizer assim, se que talvez eu esteja a errar a usar esta palavra, mas vou arriscar, pessoas pouco letradas, ou pelo menos com uma educação muito condicionada,
O objetivo dele então era esse, era usar as parábolas para que uma nova forma de pensar fosse implementada, podíamos dizer assim? A nova forma de pensar, ela vale tanto para aqueles que já tinham profundo conhecimento, como aqueles que tinham pouco conhecimento, né? Quando você pega pessoas como, por exemplo, Nicodemos, em João capítulo 3, ele está usando com Nicodemos um recurso muito comum que ele usava no seu ensino e que faz parte do universo da parábola, que é a metáfora, né? Então, uma outra Uhum. forma de você entender o que é uma parábola é uma metáfora em narrativa, é uma metáfora em modo narrativo, tá? Nicodemos não entende Jesus. E ele é mestre em Israel. E Jesus até se espanta. Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Porque eles estão conversando em níveis diferentes, né? Jesus está propondo para ele uma nova forma de enxergar a realidade. Ele está falando de novo nascimento. Isso não cabe dentro das lógicas conhecidas por Nicodemos, né? Uhum. Daí é que ele está propondo sobre o novo nascimento, sobre ver o reino de Deus por meio dessa forma. E Nicodemos pede explicações, mas como que isso pode acontecer? Ele está no nível literal, né? Uhum. Então, o legal da parábola é que é isso. Ela não precisa de pessoas de muito conhecimento, né? De grande estudo para que as compreenda. Na verdade, as pessoas que mais compreenderam as parábolas foram aquelas que passaram a enxergar as coisas por meio da realidade proposta por Jesus. Isso é de fato entender uma parábola. É muito além do que simplesmente cognitivamente entender a parábola, né? Mas entendeu a parábola quem passou a enxergar as coisas da forma como Jesus propôs na sua parábola. Esse de fato entendeu. Muito bem. E agora que falou no exemplo de Nicodemos, nós podemos dizer então que as parábolas elas são consideradas parte fundamental da tradição da tradição judaica, do ensino judaico, porque nós sabemos que Jesus nasceu e atuou num tempo específico, numa cultura específica. Nós podemos dizer uma coisa assim? Sim, com certeza, com certeza. Isso faz parte, né? A figura de linguagem no sentido mais abrangente possível, né? Então, a figura de linguagem, então, analogia, metáfora, parábola, tudo isso faz parte dos recursos didáticos presentes na tradição bíblica, na tradição do povo bíblico de Israel. Os profetas são talvez o melhor exemplo disso, né? Os profetas falaram utilizando as figuras de linguagem e as parábolas de uma forma bastante corriqueira, fazia parte do ofício profético falar dessa forma, comunicar-se dessa forma. Quer dizer, eles conheciam melhor do que nós o poder de um texto narrativo, o poder de uma figura de linguagem para comunicar o que de fato se queria comunicar. E a mensagem da Bíblia, Ana, a gente precisa sempre lembrar que não é mera informação. Deus não se revela nas Escrituras para nos dar algumas informações sobre si mesmo. Ele se revela nas Escrituras para formar um povo dele, que pensa como ele, que deseja o que ele deseja, né? Ou seja, um povo que já enxerga a realidade de uma outra forma. Então não é continuar enxergando a realidade como eu sempre enxerguei, agora acrescido de novas informações sobre Deus e Jesus e o mundo deles. Não, é uma mudança no sistema de pensamento, na maneira como nós imaginamos as coisas, né? Muito bem. E a minha cabeça agora bugou, porque vai totalmente, foge totalmente daquilo que eu também cresci a ouvir, Sim, do que se tratava uma parábola. E eu agora estou aqui a pensar até em todos os exemplos que Jesus deu, em todas as parábolas sim. que ele falou, e estou a seguir a linha de raciocínio que o Israel está a dizer. Mas, sem deixar de mencionar aqui que a minha parábola preferida, obviamente, é do filho pródigo. Eu acho que É, acaba por ser a mais conhecida e a que as pessoas acabam por se identificar. E eu falo por mim porque já me identifiquei com os dois filhos, sim. o que saiu de casa e o que ficou em casa. Uhum. Só que eu acho muito interessante, e já ouvi várias pessoas a falarem sobre isso, que na verdade a parábola ela fala muito mais é do pai do que propriamente dos filhos. É, Também fala dos filhos, mas há um enfoque maior no pai. é. Aqui, que lições, explicações nós poderíamos extrair desta parábola? O que é que Jesus Uhum. tinha aqui como finalidade? Eu acho que a gente pode usar essa parábola para exemplificar algumas coisas que a gente já falou,
né? A primeira delas, ela faz parte de um conjunto de parábolas que Jesus vem contando. Então ele começa com a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida depois e a do filho perdido depois, né? Essas três são contadas para Jesus responder o porquê que ele come com publicanos e com pecadores. Então o capítulo 15 de Lucas começa com esta indagação que os líderes religiosos fizeram para Jesus. Em outras palavras, os fariseus, até então no Evangelho de Lucas, você vai perceber que Jesus era bem visto por alguns fariseus, que até convidavam Jesus para ir jantar na casa deles. Então a relação não estava ruim. Só que tinha uma coisa estranha no movimento de Jesus. Ele comia com publicanos e com pecadores. Então, na lógica de um fariseu, o ambiente para Jesus não é publicano e pecador. O ambiente para Jesus são eles, que são religiosos fiéis a Deus, né? Obedientes à lei. Então, aquilo gerava incômodo. Então, Jesus é questionado por que ele come com publicanos e pecadores. As três parábolas começam bem e perdem o sentido. Vamos pensar nisso. Um homem tem 100 ovelhas, tendo uma ovelha se perdido, ele deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha que se perdeu. E quando ele acha, ele retorna, chama os amigos e dá uma festa, e ele está feliz porque a ovelha que ele tinha perdido, ele a encontrou. Muito bem. A parábola começa bem por quê? E ela faz sentido, porque é um ambiente, um contexto que está acostumado com ovelha, com a proteção da ovelha, com os pastores, com pasto, com ovelhas que se extraviam. Isso fazia parte do cotidiano. Então a parábola está tudo bem, faz todo o sentido. Só que tem um momento que ela perde o sentido. Quando um pastor larga 99 ovelhas no campo e vai atrás de uma que se perdeu. Bom, isso não faz sentido, porque nenhum pastor em sã consciência faria uma coisa dessa. Entende? Porque para ir atrás de uma que se perdeu, eu coloco em risco 99. Então talvez quando eu voltar para o campo eu já não ache mais as 99. Inclusive a parábola diz que quando ele acha a ovelha perdida, ele não volta para o campo. Ele vai para casa, dá uma festa pela ovelha que se perdeu. Então ali é que ele introduz uma forma nova. O que é para Deus receber um que se perdeu? Esse é o centro da parábola. Ele do ponto de vista das nossas lógicas convencionais, Deus está fazendo uma loucura. Né? A mesma coisa a dracma perdida. Ela começa fazendo todo sentido. Uma mulher tem uma dracma e ela perde em casa e ela vasculha a casa toda para achar a dracma que ela perdeu. Ótimo, maravilha. Ela acha a dracma. Só que aí ela perde o sentido. Quando? Quando ao achar a dracma, ela dá uma festa e chama as amigas para comemorar ter encontrado uma dracma perdida. Dar uma festa custa muito mais do que o valor monetário de uma dracma. Então isso não faz sentido. Ninguém faria uma coisa dessa. Pois é, tem alguém que faz. Certo? E a do filho também. E você tem razão, né? A parábola do filho perdido deveria ser chamada por nós sobre a parábola do amor do pai. Ela tem mais sentido, né? Este filho é aquele que faz coisas que são absurdas, que nenhum filho deveria fazer, né? Ele despreza o pai, então ele não honra o pai e a mãe, né? Então ele despreza o pai pedindo a sua parte na herança. Isso significava romper os vínculos com o pai. É como se declarasse o pai como morto para receber em vida e gastar com o pai em vida a parte na herança. Uma herança você só recebe e gasta depois da morte, o que oficializa um testamento. Então, este está dando o pai como morto, gastando os bens do pai, colocando em risco a propriedade do pai, e para uma vida de pecados. Então, tudo aquilo que a lei ordena, o jovem está fazendo o oposto. Então, até aí a história faz sentido. Ele se lembra que ele tem um pai, quando ele chega no fundo do poço, e ele lembra também que na casa desse pai existe abrigo, existe cama, existe alimento, água, e ele poderia voltar para a casa do pai para ser recebido como um servo, entende? Então até aí tudo bem, ele se põe a voltar para casa não porque ele ama o pai, mas porque ele tem necessidade de abrigo e alimento. Então ele volta. E ele volta sabendo que ele não será recebido como um filho, mas como um dos seus escravos, como um dos seus servos. Até aí a parábola faz sentido. Mas a recepção do pai quebra o sentido. Porque não tem sentido. E o legal dessa parábola em específico, Ana, é que
esta falta de lógica é manifestada nas palavras do filho mais velho. Quer dizer, você até poderia receber esse aí de volta, esse teu filho aí de volta, entende? Mas de uma forma mais comedida, não honrando ele de uma forma superior ao que ele tinha antes. Olha tudo que ele fez. Né? Então isso não faz sentido. Pois é, mas aí vem o desfecho da história e o pai falando, eu tinha que celebrar porque ele estava morto e voltou à vida. Né? Então, voltando às 3. Uma ovelha comparada com 99 talvez não tenha valor para a tua lógica, mas para a lógica de Deus ela custa tudo. Entende? A dracma perdida pode não ter valor para você, mas para Deus tem todo o valor. Este filho pode ter perdido o valor pela forma como ele viveu, mas para mim continua sendo filho e eu continuo o amando absolutamente. É ali que Jesus nos coloca diante desta uma história que começa fazendo sentido porque utiliza os elementos comuns. Depois ele introduz um elemento na parábola, que é o momento crítico da parábola, quando a coisa perde sentido. E aí, ao perder sentido, ele nos leva ao terceiro elemento, que é enxergar as coisas pela lógica do reino de Deus. Então, o que substitui aquele universo onde as coisas não faziam sentido? O novo universo que Jesus está trazendo à realidade. O evangelho do reino de Deus. E ali a gente enxerga a coisa com outros olhos. Né? Então, é ali que a gente se insere na história, onde essas histórias não apenas são ouvidas e entendidas por nós, mas elas nos modificam. Elas mudam a nossa maneira de entender as coisas para que os nossos olhos se ajustem à maneira como Jesus enxerga as pessoas e o mundo. Né? Fantástico, e é por isso que eu continuo a bater na mesma tecla. Não venham dizer que o cristianismo é invenção humana, porque nós não temos capacidade para tal. Nem capacidade, nem valores para isso. É já a primeira. Fato. Israel, para terminar em bem também, tal e qual como nós começamos, qual é a sua parábola favorita e porquê? Eu tô junto com você na parábola do filho pródigo, ou melhor dizendo, a parábola do amor do pai. Né? E o porquê, Ana? Porque, para mim, se a gente compreender essa parábola, a gente compreendeu o coração do evangelho. Nessa parábola está do que é feito o amor do pai. É ali que se revela para nós de uma forma tão clara, tão vivencial, do que o coração do pai é feito. Né? Então, se a gente entendeu essa parábola, a gente entendeu o evangelho. Né? E ali está, portanto, a simplicidade do evangelho. O evangelho é simples, o evangelho não é nada complexo. Né? Ele é desafiador para viver segundo o evangelho, sem dúvida nenhuma. Né? Mas esta é a simplicidade do evangelho. Né? Deus é amor. E este amor é um amor acolhedor, perdoador, compassivo, misericordioso, né? Que quer acolher de volta em casa os filhos que se perderam. Né? Para mim não tem nada mais bonito do que isso, não tem nada mais transformador do que essa verdade. Né? Por isso que ela, para mim, é a minha predileta. O Entre Linhas contou com a participação especial de Israel Mazzacorati e com a apresentação de Ana Margarida. Realização RTM Portugal.